Olá, pessoal, todas as professoras, professores do Paraná, profissionais da educação. Muito bom poder ter essa conversa aqui com vocês, né? A gente tem uma conversa muito importante para fazer hoje e então estamos começando agora. Queria, a primeira coisa, apresentar para quem não conhece ainda ou para quem não lembra, queria apresentar as pessoas que estão aqui do meu lado, né? Eu estou aqui com a Adriana, que ela é a diretora de gestão escolar. Estou aqui com o Glaucio, que é o diretor-geral da secretaria. Estou com o Gustavo, que é o diretor de tecnologia. E estou com o Rony, aqui do meu lado esquerdo, que é o diretor pedagógico da secretaria. Então a gente está aqui para fazer uma conversa com vocês, né, sobre duas coisas principais. Primeiro, como está indo, né, qual que é a nossa avaliação até agora sobre as aulas remotas, sobre como a gente está indo, qual que é o papel do Paraná, a educação do Paraná. E um pouquinho também sobre os próximos passos, tá? Então isso é importante também. O que vai acontecer daqui para frente, o que a gente imagina daqui para frente. Todos que estão na mesa vão conversar, né, cada um sobre a sua área, cada um sobre as suas funções, o que está fazendo aqui, né? Então eu queria começar. Estamos agora com quase 4.000, né, professores, estamos muito satisfeitos de estar com vocês. Eu queria começar relembrando o dia 2 de abril. O dia 2 de abril foi um dia que eu estava muito, muito tenso, né? Por quê? Porque no dia 20 de março a gente suspendeu as aulas e nesse dia, do dia 20 de março, a gente foi trabalhando numa solução para aulas remotas, né? Trabalhamos, e no dia 2 de abril a gente apresentou para vocês. Tinha mais de 30.000 pessoas na live, né? E vocês deram um voto de confiança para a gente. As professoras e os professores do Paraná, quando viram a solução que a gente propôs, que era televisão, mais celular gratuito, né? E que a internet, o computador eram algo adicionais, mas não necessários, porque muitos alunos não têm internet nem computador. Então, vocês deram esse voto de confiança. O mês de abril foi um dos mais difíceis, não só da minha vida, como também da vida de mais ou menos 350 pessoas aqui na secretaria. Eu costumo falar isso com muitos professores, professoras, pedagogas, diretores. Abril foi um mês muito difícil. Se vocês se recordarem, tudo dava errado. O Aula Paraná, o aplicativo dava errado. O Google Classroom não estava enturmando as turmas direito, lembra? Os contratos, a televisão, as aulas, a gente aqui, mais ou menos 350 pessoas, né, trabalharam muito, muito, muito para a gente conseguir trocar o pneu do carro andando, né, e arrumando. Então, foi a área de tecnologia, o financeiro, o jurídico, o pedagógico, a gestão escolar, o RH. E eu queria aqui expressar minha gratidão por essas 350 pessoas, comunicação, vídeos, os professores que gravam. Assim, são 350 pessoas que se mataram em abril e eu queria prestar a minha homenagem para elas aqui. Quando terminou o mês de abril, as ferramentas, internet, TV, celular, contratos, jurídico, tudo já estava mais redondo. Tinha alguns defeitos, mas eram periféricos. A grande maioria dos problemas foram sanados. E aí a gente passou a bola, a gente pode dizer que a bola agora estava na rede, né? Com a rede do Paraná, né? As professoras, os professores, as pedagogas, os pedagogos, os diretores, as diretoras. E então a gente vem, né, com maio, junho, julho e agora terminando agosto, 4 meses que, vamos dizer assim, o trabalho principal foi dos profissionais da educação. Como que, depois de 4 meses, né, a gente pode... como a gente pode descrever? O que aconteceu no Paraná? Como foi o trabalho de vocês?
né? Como que a gente avalia o que o Paraná está construindo? Eu já falei isso para bastante gente, mas agora aqui nessa live maior eu vou repetir. Eu acho que palavras para descrever, né? E isso assim vem do fundo do coração, tá? Palavras para descrever o que vocês fizeram. É espetacular, sensacional, maravilhoso, é inacreditável. Eu acho que nada menos do que isso seria justo com vocês. Tá? O Paraná brilhou, o Paraná se superou. Foi algo, se eu voltar, essa mesa e vocês, se a gente contasse, fosse lá em abril e falasse no dia 2 de abril, falava, Renato, olha aqui os números, olha aqui o resultado, olha aqui os alunos, olha aqui as profissionais, a gente, acho que ia ser bom demais para ser verdade. Então, não foi fácil, foi muito estresse, a gente acompanhou o estresse, ainda tem estresse, ainda tem dificuldade, foram lives, foram tutoriais, foi muito esforço, mas o resultado foi nada menos do que espetacular, magnífico, maravilhoso. E aí vocês podem perguntar assim, poxa, Renato, mas são bonitas palavras, mas você tem evidências? Você pode provar isso que você está falando? Será que você não está falando assim porque você acha? Né? Quais as evidências que você tem? E eu queria dividir com vocês algumas evidências. Em primeiro lugar, o G1 fez uma pesquisa, né, um grupo de comunicação, e o Paraná teve, segundo o G1, numa matéria publicada no final de junho, 99% de participação, enquanto outros estados vinham com 90%, 80%, São Paulo com 50% de participação, e alguns outros estados com 20% de participação de alunos. Então, a gente já lá percebeu em junho que a gente estava acertando. Depois veio o Datafolha, que é talvez o mais respeitado instituto de pesquisa do Brasil, né, ou pelo menos um dos mais respeitados, e ligou para milhares de pais no Brasil inteiro, inclusive pais aqui do Paraná, e fez uma pesquisa sem a gente saber, né? E nessa pesquisa, 2 dados eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro dado, os pais, 97% falaram que os seus filhos estavam nas aulas remotas, pela tecnologia, contra a média nacional de 60 e poucos por cento. Então, Paraná 97, Brasil 60 e tantos. E a segunda informação é que, quando esses alunos se declaravam fazendo parte das aulas remotas, a maioria declarava que os filhos estudavam de 0 a 1 hora. Eles perguntavam, seu filho estuda de 0 a 1, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas ou mais de 3 horas? E no Brasil, o que mais deu, a resposta que mais foi ouvida foi: meu filho estuda de 0 a 1 hora. E no Paraná, 44%, foi a resposta que mais deu, 44% dos pais falaram mais de 3 horas. Meu filho está estudando mais de 3 horas. Né? Somando a TV com a lição de casa, ele estuda mais de 3 horas. 44%. Então, isso foi o Datafolha que falou. E eu queria, então, agora eu queria dar um outro dado também importante. O Paraná, segundo o MEC, foi o estado que mais teve migração de alunos da rede particular para a rede pública. Né? Tanto em percentual quanto em números absolutos. E aí vocês podem falar, não, Renato, mas os pais migraram porque eles perderam o emprego, né? E aí eles saíram, como eles não têm mais renda, eles tiveram que tirar o filho da escola particular e colocar na rede pública. Mas, quando a gente vai analisar os dados, o Paraná, o resto do Brasil, o desemprego aumentou muito mais do que no Paraná. Né? O desemprego que a pandemia trouxe foi maior do que no Paraná. Então, o Paraná, se fosse pelo fator econômico, devia ter muito menos migração do que a média. Mas teve muito mais que a média, foi o número 1. E quando a gente pergunta para os pais por que eles estão migrando, os pais falam para a gente os motivos: a qualidade da educação pública.
Então, foi isso que a gente está fazendo. Há 40 anos a gente não escutava essa frase. Um pai migrando. Né? Quando a gente está falando dos anos 70 no Brasil, começou a ocorrer uma migração que no final dos anos 80 se consolidou, que era as famílias tirando os filhos, né? Quando a família podia, ela, em vez de matricular o filho na educação pública, quando ela tinha mais recurso, ela tirava da pública e punha na privada. E pela primeira vez no Brasil em 40 anos, vocês fizeram esse movimento. Né? A rede brilhou, a rede fez a população do nosso estado falar que a educação pública estava melhor e veio para a gente. Né? Então, assim, não, é muito, muito, muito bom o resultado. Muito bom, muito bom. Então, eu queria terminar essa primeira parte da fala. Eu já conversei, temos no Paraná 2.143 escolas. Eu conversei com mais de 2.000 diretores. Amanhã eu vou falar com os diretores de Pitanga, né? São do núcleo de Pitanga, são os que faltam. Mas todos os outros diretores eu conversei e pude falar isso para eles, e agora falo para os nossos pedagogos, pedagogas, professores, professoras, agentes, né? Parabéns. Não tenho palavras para descrever o que vocês conseguiram fazer nesses 4 meses. Tá? Foi muito acima da média brasileira, como eu falei do Datafolha, muito acima da média brasileira. Os nossos alunos não estão ficando para trás, os nossos alunos estão aprendendo. E isso não se deve à secretaria, não se deve a esse time aqui, e nem às 350 pessoas que eu homenageei, se deve aos nossos milhares de profissionais que estão interagindo com o aluno, indo atrás do aluno, conversando com o aluno, motivando o aluno, as alunas, porque isso é o que sustenta a educação. Eu falo também com as diretoras e diretores, não existe secretaria-aluno. Essa linha não existe. Secretaria-aluno, se algum secretário achar que existe relação secretaria-aluno, ele tem que pedir para ir embora. Tá? Existe uma relação, que é a relação que sempre vai existir. Professora, professor, aluna, aluno. Esta relação é sustentável. E isso foi o que a gente viu aqui. Tá? Então, com isso eu queria demonstrar uma gratidão enorme, né? Eu estava, e encerrar a primeira fala, só falando mais um ponto. Com vários especialistas, eu estava na Globo News agora domingo, né, conversando com especialistas sobre educação, e várias vezes esses especialistas falam: Renato, o que o Paraná está fazendo está melhor do que a Europa. A maioria dos países da Europa não consegue ter aulas remotas com a qualidade, com a adesão, com o comprometimento que o Paraná está mostrando. Então, é incrível o trabalho, incrível. Tá? Então, eu queria, com essa primeira parte da minha fala, né, agora falar, antes de falar o que vai acontecer, né, os próximos passos, eu queria passar a palavra para o Glaucio, tá? Para ele falar de um tema que, com certeza, muitos de nós estamos preocupados, tensos, que é sobre a volta às aulas. Né? Então, Glaucio, por favor, sobre a volta às aulas. Ok, Renato, muito bom dia a todos que nos acompanham. Estou aqui acompanhando no computador. Já somos mais de 20.000 pessoas online aqui nesta live. E então quero agradecer a todos aí à mesa, a todos que estão nos acompanhando nesse assunto tão importante que é a educação do nosso Estado. A questão da volta às aulas sempre foi um tema muito complexo e a gente tem monitorado isso ao longo dos últimos meses em todo o Brasil e no mundo. Já há cerca de 2 meses e meio, o Renato enviou uma carta aberta ao Conselho dos Secretários de Estado, do Secretário de Educação, provocando o Conselho para que se debruçasse sobre esse tema e começasse a desenhar protocolos de retorno às aulas seguros. Bom, isso vem ocorrendo em vários estados. Aqui no Paraná, nós, a partir dessa devolutiva do Conselho daí, formamos um grande comitê para discutir esse assunto, envolvendo o Sindicato dos Profissionais, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, UNCM e UNDIME, que representam os conselhos municipais de educação,
as secretarias municipais, enfim, todos os atores que de alguma maneira têm alguma relação com a educação no nosso estado. São aí, lembrando que a secretaria é o órgão executor não só da rede estadual, mas também de todo o sistema estadual de ensino, então são mais de 2,5 milhões de estudantes, desde o infantil até o ensino médio no setor público e privado. Pois bem, fizemos um amplo debate, discutimos longamente aí com o comitê, né, com a nossa diretora Adriana, também conjuntamente conosco, e elaboramos um protocolo de como é que vai se dar esse retorno às aulas, em termos de medidas sanitárias, de segurança sanitária. Esse protocolo foi desenhado com base no que há de mais seguro no mundo hoje, no Brasil. Alguns estados já voltaram às aulas, como Amazonas, Maranhão, tem ali a previsão em São Paulo, tem que ter um mapeamento disso. E esse protocolo, esse modelo de retorno foi validado pela Secretaria da Saúde, pela Associação Brasileira de Epidemiologia, porque, como disse o governador, como diz o Renato, nada é mais importante do que a saúde dos nossos profissionais e dos nossos estudantes. Então, de maneira alguma, nós iríamos querer esse retorno de modo que ele oferecesse algum risco para as nossas pessoas, né, para o nosso corpo de alunos e profissionais. Pois bem, elaborar esse protocolo, nós temos um ponto aí que chegamos num nó agora, que é o ponto central, que é quando é que pode se dar esse retorno às aulas. E esse quando, ele só vai ser definido pelas autoridades de saúde. Aí nós temos a situação, né, Renato, que não há essa previsão clara. E aí nós entramos num grande impasse, num grande dilema aqui na educação do nosso estado, que é o grande receio que nós temos da evasão escolar, né? A gente sabe que a pandemia, no estado do Paraná, realmente é a história do heroísmo do nosso profissional da educação. Não só no EAD, na entrega da merenda, com mais de 18 milhões de quilos já entregues. Enfim, realmente o nosso padrão aqui deslocou do mundo. Ontem eu estive com o Renato em Brasília e o ministro, né, em audiência com o ministro, com os secretários do MEC, todos enalteceram, e realmente o trabalho aqui do Paraná, da rede de educação do nosso estado, sobressaiu demais no Brasil. Bom, então a questão é o quando. Como não vai haver esse retorno agora, então agora a ideia é fortalecermos aí uma maneira de combater essa evasão escolar. Temos dados da Unesco aí que apontam uma evasão escolar em massa, e aqui na Secretaria tem alguns estudos que já sinalizam aí que se não houver um aprimoramento, um fortalecimento ainda maior e não houver o retorno às aulas, né, nós temos o risco de ter mais de 50 mil novas evasões no nosso estado, que seria uma grande tragédia aqui para o nosso estado. Então, dessa forma eu encerro, quero dizer que nós ainda não temos então essa data de retorno, o comitê continua instalado, já há o protocolo, já há o sistema de retorno, já foi amplamente divulgado, mas dependemos então dessa sinalização da Secretaria da Saúde. Acho que seria isso, Renato. Obrigado, agradeço a todos Glaucio. E vamos em frente. Obrigado, Glaucio. Então, o que acontece, gente? Como pelos índices de saúde, né, a gente sempre falou que a gente só vai voltar quando a saúde que entende, né, Glaucio, são os especialistas. Nós não somos especialistas em saúde, né? Então, a gente tem que escutar os infectologistas, os médicos, os especialistas em saúde pública, e eles, vamos, obviamente, sempre escutá-los, e agora não é possível fazer um retorno seguro. Então, obviamente, se não é possível fazer um retorno seguro, não iremos fazer o retorno às aulas. Só que o coração de todos aqueles de nós, né, que nos preocupamos com a educação, que nos preocupamos com o estudante, a gente se preocupa com a situação do adolescente, da criança em casa, né, e também com a evasão escolar. A gente sabe que, por exemplo, principalmente no ensino médio, já existe uma evasão, né, natural, mesmo com as aulas físicas, né, com as aulas em condições normais, no Paraná já existe uma alta evasão escolar no ensino médio. Então, se as aulas remotas não têm a mesma qualidade, o mesmo acompanhamento, o mesmo carinho, o mesmo engajamento do que as aulas físicas. Então, a gente está muito preocupado com a evasão. Muito, muito, muito preocupado, porque a gente pode ter milhares de jovens que não vão se formar. Eles já estão há 5 meses sem aula, indo para o 6º mês sem aula, cada um tocando a sua vida, às vezes alguém já arranjou um trabalho, as vidas desses jovens acontecendo, e a gente está muito preocupado com a evasão escolar, e a gente tem que combatê-la, porque um jovem que evade hoje, né,
qual a chance dele ir para uma universidade, dele ter uma boa carreira, dele ter uma condição de sustentar a sua família corretamente, ter uma formação, é muito reduzida. Então, não é isso que a gente quer. Então, para isso, a gente elaborou um plano, né, onde o vínculo com o professor vai aumentar, né? E é um plano que se baseia em videoaulas entre os professores e professoras do Paraná e as suas turmas. Então, o que a gente gostaria de fazer? A gente tem uma diretriz, né, onde a gente vai pedir essas videoaulas. Então, o professor ele vai passar a fazer as videoaulas numa quantidade maior, como se fosse as aulas na escola, né? Então, a gente quer discutir essa diretriz com vocês e perguntar para vocês se a gente... Então, a gente daqui a pouco vai começar a ver os comentários e também vai estar à disposição, né? Temos aqui a Adriana, com todo o time dela de gestão escolar, para que a gente não cometa falhas na nossa resolução, tá? Para que a gente faça uma resolução muito acertada. A gente fez isso uma outra vez, outras vezes já, várias vezes, mas eu estou me lembrando da distribuição de aulas. A distribuição de aulas para o ano letivo de 19 não foi bem feita, né? A gente cometeu erros e não foi legal. A gente não conversou com a rede antes. E aí, a distribuição de aulas para 20, a gente mostrou o que a gente tinha a intenção de fazer, discutiu com a rede antes de publicar a resolução, aprendeu com vocês, aprendeu com a rede, né? Evitou muitos erros e publicou uma distribuição de aulas que foi muito elogiada, né? Porque a gente evitou vários erros, porque a distribuição era para vocês. Então, escutando a rede é muito melhor. Então, agora é a mesma coisa. A gente vai aqui contar um pouquinho dessa diretriz, né, das videoaulas, e aí também, na hora da publicação da resolução, que deve acontecer no dia 8 de setembro, tá? Esse é o nosso planejamento, que deve acontecer no dia 8 de setembro, a gente quer evitar erros, quer escutar vocês, tem vários detalhes que a gente gostaria da ajuda de vocês. Então, para isso que é essa live, tá? Então, qual que é a nossa diretriz, a diretriz principal, tá? A diretriz principal é a seguinte, e aí depois a gente vai para os detalhes e também para as dúvidas de vocês. Qualquer um pode postar aqui nas perguntas, são muitas, se a gente não conseguir ler todas, a gente está gravando isso e vai retornar, e também tem todos os e-mails da secretaria, os contatos com a gente, para a gente fazer uma resolução que atenda à educação e os nossos profissionais, tá? Então, quais são as diretrizes? As diretrizes são as seguintes. O professor, antes da pandemia, ele ia à escola e dava, em média, 5 ou 6 aulas por dia. Né? Então, esse era o papel, né, que todos nós estávamos acostumados. Ir para a escola, um professor que tem 40 horas com a gente, aproximadamente, né, um grande número tem 40 horas, são 30 horas de aula, 10 de hora atividade. Dessas 30 horas aula na semana, se dividir por 5 dias, dá 6 aulas por dia. Né? Então, antes você ia para a escola, dá 6 aulas, às vezes 5 aulas por dia. Agora, o nosso pedido vai ser para você dar videoaulas. Então, para evitar a evasão, para que o aluno se sinta mais acolhido, mais engajado com você, para que ele possa ter o teu carinho, o teu estímulo, a tua motivação, o teu acompanhamento, acreditando que a professora, o professor são essenciais, né, e que a gente não vai conseguir voltar às aulas imediatamente, a gente pede a vocês, né, as videoaulas. Tá? Então, esse é um pedido muito importante, e muito importante vocês entenderem a importância dele, né? Que ao invés de ir para a escola dar aula, você, da sua casa, da segurança da sua casa, da segurança do seu lar, sem o risco de contaminação, de pegar o coronavírus, você possa interagir com os estudantes através de uma videoaula. Tá? Então, esse é o nosso pedido. Agora, isso vai cascatear para vários detalhes, né, que a gente precisa tomar cuidado para respeitar a situação das professoras, respeitar a situação dos professores, né, e conseguir dar esse passo. Né? Não é um passo fácil de dar,
a gente precisa dar esse passo com todo cuidado, a gente vai errar, óbvio, faz parte, quando a gente quer dar um passo ousado, né? Mas para que esse erro seja o menor possível e conseguindo respeitar e entender a grande diversidade da nossa rede. A gente tem escolas no campo, tem escolas indígenas, tem escolas quilombolas, tem escolas de ilha, tem escolas profissionais, tem EJA. Então, temos vários cursos. Então, a gente tem que respeitar toda essa diversidade e, para isso, a gente queria a ajuda de vocês. Então, alguns critérios a gente já tem em mente que vão ser colocados. E aí eu queria dividir com vocês. Tá? E algumas dúvidas a gente tem também. O primeiro critério é que a videoaula, não precisa durar 50 minutos. Porque o aluno não consegue, ele pode ter um tempo dele de fazer lição de casa, de fazer o exercício. Ele olhar para a tela muito tempo é complexo, é complicado, não é saudável. Então, a gente pede para que a aula tenha no mínimo 15 minutos, não precisa ser de 50 minutos, né? A gente acredita na liberdade do professor. Nossa, a aula está super legal, está muito engajante, está fluindo bem, eu queria que durasse quase 50 minutos. O professor tem essa liberdade, né? O professor que vai dizer, mas a gente pede que no mínimo a aula seja de 15 minutos. Tá? A gente também pede que a aula tenha aluno. Né? A gente ainda não sabe como coloca na resolução, se coloca um percentual mínimo de alunos, um número mínimo de alunos, 3 alunos, 2 alunos, 1 aluno. Né? A gente que vai querer a ajuda de vocês nisso, mas é importante que tenha aluno. Aí vocês vão falar, não, mas e se eu estou numa escola de ilha, uma escola de campo, e todos os meus alunos estão no material impresso? O material impresso continua? Continua, lógico que continua. A gente sabe que tem um percentual de alunos, né, um percentual pequeno de alunos, mas que ainda não tem acesso à tecnologia. Então, continua o material impresso para eles. E a gente, obviamente, vai entender, a gente não vai penalizar um professor, uma professora, cuja a totalidade da sala esteja nas aulas remotas. Temos saída para isso, né, Adriana? Sim. E então, isso também. Mas os critérios principais são as aulas de 15 minutos, né, e que tenha aluno na videoaula. Outro critério importante é sobre o calendário das aulas. Sobre o calendário das aulas. Porque a gente tem o calendário da televisão, que a gente vai ter mudanças, e o Rony vai explicar, né, Rony? Sim. Mas o calendário, que é o calendário superior, aquele calendário que deve colocar o ritmo da escola, é o registro de classe da escola. É o horário da escola. Então, você, professora do 9º ano, né? Por exemplo, você tinha na segunda-feira uma aula no 9º ano A. Então, nesse horário vai ser o horário da sua videoaula. O horário seguindo o seu RCO. Depois você ia para o 7º B. Então, você, no horário da aula do 7º B, você entra no 7º B. Depois você ia para o 6º ano C, dar uma outra aula. Então, aí você vai para o 6º ano C, dar a sua aula, a sua videoaula. Tá? Então, esses 3 critérios são os mais importantes. Seguir o RCO, né? Seguir que a aula tenha pelo menos 15 minutos. Tá? Acima disso, a gente acredita que o professor ele tem essa habilidade de entender se os alunos estão já cansando ou se eles querem uma aula mais comprida, né? E que tem alunos na sala de aula. Tá? E aí tem uma série de dúvidas, né, que a gente já imagina. Esses são os critérios principais: seguir o seu diário de classe, seguir as aulas que você pegou na distribuição, né, que dure pelo menos 15 minutos e que tenha alunos. Uma quarta coisa importante, né, é a questão da gratuidade. Tá? Da gratuidade. Então, tudo que a gente está pedindo, que a gente vai pedir também na resolução, é dentro 100% da gratuidade. Então, sempre dentro do Aula Paraná. Tá? Então, você tem professores que gostam, por exemplo, de fazer um Google Meeting. Né? Agora a gente tem uma solução para o Google Meeting, né, Gustavo? O Gustavo vai explicar isso também se estiver aqui no tempo. Né? Colocar o Google Meeting dentro do Aula Paraná a gente consegue também. Tá? Mas o aplicativo Aula Paraná também tem a ferramenta da videoaula. Então, o professor pode optar. Ou ele usa a videoaula do aplicativo, né? E qual que é a vantagem do aplicativo?
o professor ele consegue dar aula e fazer chat com os alunos, né? A desvantagem é que os alunos não conseguem se ver, né? E os alunos também não, o professor não consegue ver os alunos. Se o professor quiser usar a ferramenta Google Meeting, também ele pode, né? Qual que é a vantagem? Que no Google Meeting você consegue ver os alunos, escutar os alunos, e os alunos conseguem se ver e se escutar. Então, mas cada professor consegue, na nossa ideia, entender se ele prefere o Aula Paraná ou se ele prefere o Google Meeting, né, e dar aula na plataforma, dar videoaula na plataforma que ele entende ser a mais apropriada, né? Então, esses são os 4 pontos básicos, tá? Eu vou repetir e depois vou passar os detalhes, né, para a Adriana, para o Rony e para o Gustavo para falar da tecnologia. Então, primeiro, por que a gente está fazendo isso? Por quê? Porque, na nossa visão, se a gente não for para as videoaulas, a nossa evasão vai ser muito, muito grande. As crianças estão deprimidas em casa, as crianças estão numa situação complicada em casa, muito longe da escola, com pouca interação humana. E a gente entende nas professoras e nos professores a pessoa correta para fazer essa interação, dar esse amor, dar esse carinho, dar esse estímulo, dar essa motivação. Tá? A gente entende que se isso não ocorrer, a nossa evasão vai ser muito maior e a gente tem um perigo na nossa rede de ter uma geração que não vai se formar. Isso é muito grave. Então, por isso a gente pede, né, as videoaulas. Tá? Do ponto de vista do professor, então, ao invés de ir à escola e dar as suas aulas, você, na sua casa, dar videoaulas. Obviamente, videoaulas são desafiadoras. Eu já participei de várias. Tá? Tem videoaulas maravilhosas, tem videoaulas super complexas, como a sala de aula. A sala de aula também é super complexa. Quando você está em sala, às vezes você pega uma turma maravilhosa, que vai super bem, e às vezes você pega uma turma super complicada, onde tem alunos com aprendizado muito atrasado, ou em situações sociais muito complexas, de violência doméstica, situações muito graves, e você tem que lidar com isso fisicamente. Quando vai para a videoaula, essa situação, na minha opinião, fica mais difícil, né? Porque a videoaula ela é mais impessoal, ela é mais complicada, com mais distância, o amor é mais difícil de, né? A empatia é mais difícil. Então, eu acho que a videoaula é até mais difícil de ser dada do que a aula, mas as duas são desafiadoras, a aula física e a videoaula. Então, como que a gente está imaginando as videoaulas? Os 4 pilares principais, né? Que ela siga o RCO, o seu cronograma de aulas, tá? Que ela tenha pelo menos 15 minutos, que ela tenha aluno, então a gente vai conversar aqui se é 1, se é 2, se são 10% da classe, e como faz quando nenhum aluno puder assistir, e que ela é sempre gratuita para você e para os alunos, para que ela sempre seja gratuita, utilizando a ferramenta Aula Paraná, né, e o 3G gratuito quando o aluno ou o professor não tiverem Wi-Fi. Então é isso, tá? A gente quer fazer uma resolução que seja a mais acertada possível, né? Conta com vocês para nos ajudar. Então, estamos com quantas pessoas? 27.284 pessoas aqui assistindo, né? É um número muito grande, muito significativo da rede. Então, a gente conta com você para nos ajudar, tá? A dizer, olha, os cuidados, dado esses 4 pilares, né, que a gente precisa respeitar, o seu calendário de aula, os 15 minutos, que tem que ter aluno e a gratuidade dos dados. Além disso, tem muitas outras coisas que a gente precisa tomar cuidado para respeitar os seus direitos, para respeitar
toda a condição heterogênea que a gente tem no Estado. A gente quer atender desde um professor de uma escola de campo ou de uma escola de ilha, ou de um professor numa classe grande, né, aqui na capital ou numa cidade grande. Então, a gente precisa fazer uma resolução muito cuidadosa, muito respeitosa, né? Então, com isso eu termino, tá bom, gente? E daqui a pouco termino essa parte, né? Daqui a pouco eu me despeço, mas então agora eu vou passar a palavra para a Adriana, para ela contar um pouquinho mais da resolução, e depois para o Rony, para falar do Aula Paraná, o que vai acontecer na televisão. Bom dia a todos, professores, professoras, diretores, colegas em geral. É muito importante, só relembrando e agradecendo a todos, né? Nós vivemos um momento muito complexo, né? E eu gostaria de lembrar a todos nós que esse momento, pela complexidade que ele exige, nós estamos entrando aí no 6º mês, né? E por o tempo que nós temos e uma das situações que vocês colocam nos comentários, muitos colocando, é a questão dos alunos desmotivados. E é esse o nosso papel. Quando nós falamos do respeito, enquanto secretaria, e nós, servidores, né, sou professora, né, e falo assim que nós temos um papel fundamental de motivar esses estudantes. Nós temos aí a flexibilização, né, dos 200 dias letivos, mas nós temos o cumprimento das 800 horas, né? E desde o dia 6 de abril, nós estamos aí oportunizando todas as atividades para que as 800 horas aconteçam de atividades, né? Esse trabalho, como o secretário nos colocou, e desde o dia 2/4, de fazer toda essa publicização das aulas, de prepará-las, de informar, desde a primeira resolução, a 1522, mesmo do Google Classroom, todo esse trabalho e que vocês estão trabalhando, porque todo esse engajamento, e nós contamos muito com toda a rede, e parabenizamos sim, né, porque somos servidores, mas o nosso papel de motivar as famílias, todo esse resgate, todo esse envolvimento, trazer as famílias também para também fazer esse papel que não sabiam mais como fazer, e também reaprendendo, porque precisa desse acompanhamento, precisa também estar orientando o estudante, porque não sabiam mais como fazer. Então, teve um aprendizado na família, e isso demandou muito tempo, demandou esse reaprender a fazer. Então, tudo isso foi um aprendizado grande. Só que agora nós estamos caminhando para um período maior. E esse engajamento agora precisa ter um novo plus. Por quê? Porque os alunos eles vão se desmotivando. E nós temos esse tripé, o material impresso, temos a TV, mas quanto mais o tempo vai passando, e visto que nós estamos em reuniões, nós temos todas essa ansiedade da sociedade, cada dia nós temos uma publicação, nós temos datas diferentes, nós temos anúncios diferentes de várias situações diferentes que criam essa ansiedade do retorno, né? A situação de nós temos o protocolo é necessário, porque no momento que nós voltarmos, independente da situação, nós precisamos já ter uma organização em relação a como vai ser, quais os cuidados que nós teremos que ter em qualquer momento, né? Então, esse planejamento precisa acontecer, mas nós sabemos já, com todos os órgãos, e principalmente com a saúde, que os requisitos mínimos que nós precisamos atender. Então, essa situação do planejamento ela é normal, e principalmente com o tamanho da rede que nós temos. Então, nós precisamos ter esses cuidados. E nós sabemos também que é fundamental que, neste momento, né, para garantir o cuidado de todos, ainda nós não temos da saúde e também da pandemia, porque eu sempre digo até injusto você dizer assim, é a saúde que vai startar, mas sim a pandemia, que nós ainda tenhamos todos ainda nas suas casas para garantir essa segurança. Então, nós precisamos, enquanto rede pública, oportunizar que, nesses 6 meses que nós estamos entrando, fazer um trabalho diferenciado para motivar, para resgatar, e aquele estudante. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de que
Muitas vezes, aquela aula só gravada, ele já não está conseguindo assistir mais, só a publicização disso já não está dando mais conta. E esse vínculo pessoal, fazer essa aula que, se fizer 20, 30 minutos, não vai ter a qualidade, é você motivar esse estudante, fazer essa retomada com eles, oportunizar que ele possa fazer em vários momentos e garantir que as 800 horas, sim, possam ser cumpridas com todas as atividades, que o professor tenha liberdade de fazer e oportunizar via Google Classroom, que a secretaria também disponibiliza, que nas situações diversas que nós temos no Estado, você vai ter material também para oportunizar dentro das situações de cada região, seja da ilha, seja quilombola, seja das situações indígenas, seja nas situações do campo, onde nós não temos essa condição, né? E construir junto e motivar, né? Sabemos que está difícil para todos, mas nós não podemos desistir do nosso estudante. Então, quanto rede, nós precisamos disso. E, claro, quem vai estar lá, por isso que nós sabemos que essas individualidades e especificidades de cada região, para isso o diretor está lá. Então, essas situações individualizadas, como está na 1522, quando nós vamos construir essa individualidade, né, o diretor vai estar lá fazendo essas justificativas e vai estar lá organizando também. Por isso é muito importante a gente construir e ver. Mas a importância dessa interação, dessa motivação e que o estudante possa ter esse contato com o professor é fundamental. E, claro, como fazer isso, né? Nós temos que pensar que, dentro do aplicativo Aula Paraná, quando o professor que tem o acesso, né, o aluno que tiver o acesso pela gratuidade dos dados dentro do aplicativo, ele vai poder fazer, assim como o Google Classroom, né? O que nós precisamos é assim, aqueles que têm este acesso, os estudantes, ele entre pelo aplicativo, visando justamente que por ali ele tem esse acesso gratuito, ele tem a isenção desses dados e que ele possa, então, ter acesso a essas aulas e possa ter, né, essa interação, ter essa explicação diferenciada, tirar essas dúvidas, ter esse contato aí, para que nesse momento ele tenha um momento de aprendizado e principalmente essa socialização novamente com a turma e com o professor, tá? Outra situação que é fundamental e que é muito importante nós lembrarmos é que todos esses ajustes eles são fundamentais para que a aula que está sendo gravada e que está disponibilizada em momentos diferentes do dia, ele vai também ele vai ter acesso a essas informações, mas que muitas vezes, com a explicação do professor, com quem ele conhece, ele vai, às vezes em 5 minutos, 10 minutos, com uma explicação, ele vai ter, principalmente pela característica emocional e a questão afetiva, que pelo vínculo e pelo tempo que ele está distante, vai estar fazendo falta. E é isso que nós queremos resgatar, para que não aconteça de a gente ter, com esse período já aumentando e esse distanciamento aumentando, essa situação se prolongar e a gente ter essa desistência, né? Os períodos letivos, eles estão abertos, o primeiro trimestre, nós temos condições de estar resgatando, de fazer essa retomada dos conteúdos, né? A busca ativa, as equipes estão trabalhando em relação a isso, para que as 800 horas se cumpram, o calendário, as atividades estão sendo propostas, as atividades estão sendo feitas, e nós estamos monitorando para que, dentro das suas casas, com a segurança que os estudantes precisam ter nesse momento e que todas as autoridades de saúde estão pedindo, todos possam estar fazendo o melhor. E nós estamos aqui para dar esse suporte para que possa ser realizado da melhor forma possível. Pessoal, bom dia a todos, aí nossos professores. Confesso a vocês que a gente tem dá um frio nas mãos, que foi a primeira reunião que eu fiz com meus professores quando eu assumi a direção. A mesma situação, porque nós estamos aqui com mais de quase 28 mil pessoas participando dessa live. Então a Adriana se planou muito bem, o Renato também fez uma fala bem bacana em relação à situação. A Adriana colocou muito bem que a parte já fazem 6 meses que a gente não tem contato com nossos estudantes. Vocês, professores, hoje, que estão aí nas escolas, que atuavam com seus estudantes. E esse momento agora, como a Adriana também colocou, criou esse espaço de tempo e a gente precisa renovar esse vínculo. A gente, quando decidimos ser professores, a gente
isso foi uma decisão nossa, porque a gente acredita que pode transformar vidas, pode levar conhecimento a esses estudantes. E isso não tem preço, transmitir o conhecimento. A gente perde tudo nessa vida, menos o conhecimento. Partindo desse pressuposto, a gente quer garantir, neste momento de distanciamento social, de aulas não presenciais, manter esta qualidade. As aulas nossas estão tendo a aula Paraná sendo transmitida, a gente está tendo as atividades sendo postadas no Classroom, e tudo isso foi aperfeiçoado, essa metodologia, com a interação de vocês. Vocês deram a sugestão, não coloquem 10 atividades por disciplina por aula, coloquem 2. A gente escutou e colocamos. Vocês pediram para a gente, tem que ter a devolutiva da questão para o estudante no Classroom, se ele acertou ou errou a atividade. A gente adotou essa postura também. Os alunos estão tendo a devolutiva, indiferente se ele errou ou acertou. Outra coisa que vocês pediram, não podemos dar a mesma quantidade de atividade e conteúdo do que é dado nas aulas gravadas para os estudantes que não têm acesso, que é pelo material impresso, pela trilha de aprendizagem. A gente também adotou essa metodologia. Então, essa integração entre secretaria e professores e rede estadual de ensino tem sido fantástica. A contribuição de vocês tem sido muito boa. Um outro ponto que vocês vêm apontando, que é o tempo das aulas gravadas que nós estamos transmitindo. E a partir desses apontamentos de diretores, pedagogos, professores e chefes de núcleo, a gente está agora trazendo essa mudança. Então, as aulas gravadas que a gente vai transmitir, elas vão passar a ser de 25 minutos agora. Tá? Então, 25 minutos de aula gravada. Tá? Então, essas aulas de 25 minutos gravadas que a gente vai transmitir. E, com isso, o aluno ele vai ter um tempo menor de assistir essas aulas gravadas. Então, ele vai ter um tempo de concentração e de fixação de acompanhamento maior. Só que só isso a gente não consegue garantir a aprendizagem. Por isso que a gente pede agora, a partir desse momento, que os professores façam essa interação com os estudantes. E assim, o Renato já tem falado isso nas suas lives e suas webs. A gente tem mais de 20 mil professores fazendo essa interação desde o início, que já descobriram a ferramenta e começaram a fazer. E a gente tem trazido, inclusive no canal do professor, vários relatos, vários testemunhos de professores que têm feito esse trabalho fantástico de interação com o estudante. E nesse momento que a gente está tendo um pouco maior de flexibilidade, que os pais estão voltando ao mercado de trabalho, retornando, enfim, à sua rotina, esse estudante ele acaba não tendo mais a companhia desse responsável. E aí a interação do professor participando com ele, fazendo essa interação, ela é fantástica. Então, na aula Paraná, a gente vai ter aulas de 25 minutos, a gente vai transmitir a aula, por exemplo, do 6º ano de manhã e vamos transmitir à tarde. Do 7º também, do 8º, enfim, todas as turmas a gente vai transmitir 2 vezes na TV. Então, na TV, a gente vai ter a transmissão na manhã e no período da tarde, de novo, vai ser retransmitido a mesma aula, para que aquele aluno que está matriculado na escola no turno da manhã, ele possa assistir a aula gravada lá na aula Paraná à tarde, enquanto de manhã ele está tendo aquele momento de interação. Porque a gente recebeu essa situação que vários professores, enquanto estava fazendo a videoaula ali com o aluno, fazendo a interação com ele, ele colocava que o aluno não podia acompanhar a aula na TV ou no YouTube. Então, por isso que a gente vai fazer desta forma, a gente vai fazer a transmissão 2 vezes. E a questão das atividades, elas estão sendo postadas, vocês perceberam que agora tem uma atividade num nível fácil para o aluno responder, lá no Classroom, e tem uma atividade com nível médio difícil, vamos colocar assim. Então, a gente deu essa mesclada. Isso também foi um pedido da rede de educação, que foi colocado que as atividades estavam muito fáceis e precisava dar uma equilibrada. Então, a gente fez essa calibragem para que haja uma atividade fácil, nível fácil, e outra nível médio difícil. Então, essas mudanças que a gente está fazendo, tudo isso é feito, é o efeito dessa tragédia da pandemia que foi assolada no nosso país, no nosso estado e nas nossas cidades. E temos construído juntos. Assim, a educação no Paraná ela se faz por várias mãos. E a gente construindo junto e conseguimos melhorar a educação dos nossos estudantes, que tanto precisam e que tantos necessitam de todos nós. Tá? A gente está indo agora para o mês de setembro,
a gente precisa fazer essa mudança, e toda mudança a gente traz algumas apreensões, como que vai ser, mas sempre a gente consegue, dialogando, conversando, deixar de maneira melhor possível para atender as expectativas de vocês. Ok? Então eu quero agradecer essa oportunidade e dizer para vocês assim que a gente está à disposição para ouvir, sugestão, enfim, para quanto mais pessoas contribuírem para a gente ter uma educação cada vez melhor no Paraná. Bom dia, pessoal. Bom, bem rapidamente aqui, sendo o mais pragmático possível, só queria frisar alguns pontos, né, de melhoria e de soluções que a gente está trazendo aí também nessa iniciativa, né? Primeiro nós temos uma versão agora web do aplicativo Aula Paraná para professor. Então, o professor que não quer usar o telefone, ele vai poder usar uma versão web do aplicativo, tá? Isso está no nosso site Aula Paraná. Também estamos garantindo a gratuidade dentro do aplicativo Aula Paraná do celular para aquele aluno, tá? Como o Renato já comentou. Então, uma vez que o aluno usa o Meet no celular, ele dentro do Aula Paraná vai estar gratuito, assim como o professor. E a questão de ter as duas opções é porque no Aula Paraná você vai poder acessar o Meet dentro dos recursos do Meet, abrir a câmera, áudio, mas no aplicativo Aula Paraná, também na turma do professor, ele pode usar o próprio aplicativo para falar com a turma, como o Renato falou. A diferença principal entre eles é a privacidade. Por exemplo, na videoaula do Aula Paraná, o professor só abre a câmera dele, nenhum aluno pode abrir a dele, nenhum aluno pode falar um áudio, só pode fazer chat, como uma live, e só os alunos da turma que poderiam participar, né? No Meet, tem um recurso um pouquinho maior, né, que os alunos podem abrir câmera e áudio, e outros alunos, né, ou convidados até poderiam participar. Então, essa é a grande diferença. Mas desde que dentro do Aula Paraná, gratuito. Fora do Aula Paraná, o Meet funciona também, né? Aquela pessoa que tem Wi-Fi em casa, que prefere fazer do computador, vai poder fazer. Em ambos os casos, desde que o aluno e o professor entrem com o seu @escola, isso é muito importante. Entrar com a @escola evita invasões, evita anonimato, apesar de que a Google está trabalhando já para setembro, lançar uma versão do Meet que vai impedir que alunos anônimos entrem. Mas é importante entrar com a @escola, que a gente garante, então, que todo aquele Meet ele é verificado, contabilizado e auditado. E a gente, obviamente, pode fazer todo tipo de validação. Então, é importante entrar com a @escola, é importante o professor não permitir alunos que pedem para participar, porque se ele pede para participar é porque ele não está entrando com a @escola, porque se ele entrar com a @escola, a entrada é automática. Importante que permite entrar? Não, porque significa que o aluno está tentando entrar anônimo ou com outro @gmail, por exemplo. Então, a gente tem todo esse controle, a gente vai dar toda essa facilidade, uma versão nova do aplicativo vai ser lançada e é o que a gente está trazendo de recursos para facilitar aí essa iniciativa, tá? Então, a gente está preparando também uma página de perguntas frequentes com respostas, que vão poder elucidar bastante das questões. E também vários tutoriais, videotutoriais, para ajudar a explicar para o professor como entrar, como bloquear, como desconectar, as recomendações de ele ser o último a sair. Então, a gente está preparando um pacote de tutoriais em relação a isso. Basicamente é isso, tá bom? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rony. Estamos aqui dentro do horário, né? A live era para durar 1 hora, talvez a gente passe aqui um pouquinho. Pessoal, assim, a gente conseguiu aqui ver muitos comentários, né? E aí eu queria agradecer, né? Muitos professores aqui comentando, falando. E aí eu queria conversar 2 pontos aqui para a gente poder encerrar. O primeiro é teve muito comentário sobre a questão do aluno, né? Quer dizer, poxa, o professor está sempre indo atrás do aluno, né? E isso é muito difícil, muitos alunos não querem participar, etc. Eu acredito o seguinte, primeiro, assim, justamente por a gente ter fé, né, no aluno, acreditar na capacidade dele de aprender, de querer crescer e de buscar esse aluno, que o Paraná tem bons resultados, né? Então, por isso que a gente tem 4 milhões, né, de lições de casa sendo feitas todo dia,
né? Esse é o número que a gente tem de lições de casa que os jovens fazem, né? A gente tem milhares e milhares de alunos participando das videoaulas já, né? As videoaulas que vocês fazem. Então, a rede hoje está fazendo uma média de 20 mil videoaulas por dia com alunos, né? Então, a gente já está num número muito significativo, 20 mil videoaulas por dia com alunos. E cada vez que eu escuto aqui nos comentários, né, do computador, poxa, é muito difícil, secretário, muito esforço, mas eu concordo, é muito esforço, mas é um esforço que está valendo a pena. Tá? Esse aluno está com a gente, esse aluno não abandonou a escola por sua causa. Tá? Não podemos desistir agora. A gente não vai desistir, entendeu? Então, outro comentário que apareceu assim, poxa, mas se está funcionando tão bem o EAD, por que mudar? Né? Pelo tempo, nós estamos. Pelo tempo, exatamente. Uma coisa é 4 meses sem aula, outra coisa é quando isso começa a ir para 5, 6, 7. Né? Então, o perigo da evasão, a falta do carinho humano, a falta do contato com você aumenta, né? Do contato com alguém do mundo da educação. Então, por isso que a gente precisa ir mudando. No geral, a gente teve muitas... mais um comentário antes de terminar. Sobre a questão, então, do aluno, a gente, com certeza, eu garanto isso para vocês, tá? Se a gente não vai prejudicar, né, a gente vai respeitar 100% dos professores que não conseguirem trazer alunos para a videoaula. Tá? Esse não é uma premissa de um professor, né, trazer alunos para a videoaula. Então, nenhum professor vai ser prejudicado, tá, se não conseguir trazer alunos para a sua videoaula. Tá? Então, isso é um combinado aqui. Né? Mas é a busca. A gente vai tentar buscar, mas se nenhum aluno aparecer na sua aula, eu vi muitos comentários, poxa, e se nenhum aluno aparecer na minha aula? Então, a gente não vai prejudicar ninguém. Tá? A gente não vai prejudicar nenhum professor porque não apareceram alunos na aula dele. Tá? Então, isso é um compromisso, é uma preocupação super válida de vocês. Então, a gente não vai prejudicar nenhum professor, nenhuma professora, se não aparecerem. Acho que um ponto que perguntaram aqui, se o professor vai ter que gravar essa videoaula. Então, a ideia é que não. A ideia é que seja ao vivo. Né? Desde que ele entre com a @escola, como eu reforcei, não é necessário gravar porque a gente consegue ter essa informação. Não é gravar para depois. Não precisa gravar, não há essa necessidade. Se alguém está falando isso, nunca partiu isso aqui da secretaria, que o professor precisa gravar a aula com seus alunos. Não foi um pedido. Tá? Então, não precisa gravar. Agora, tem sim muita reclamação de vocês. Né? A gente está com 27 mil pessoas. 2.000,3 dislikes, né? E muitos comentários contra, né? Esse caminho de fazer as videoaulas, tá? Então, tem muitos professores dando bons argumentos, né? Falando que esse não é o melhor caminho, tá? Então, cabe a nós, escutando tudo isso, vendo aqui os comentários, né? Falando, professores, que esse não é o melhor caminho, esse caminho que a gente estava pensando. Acho que cabe a nós sentarmos, tá? Discutirmos com os chefes de núcleo, discutirmos com os diretores, discutirmos com os profissionais aqui da secretaria. Também agradecemos todos os contatos da rede, tá? Esses milhares de comentários aqui que foram postados e outros, né? São bem-vindos para a gente poder construir, né, uma educação que aconteça, tá, gente? Eu acho que a gente está conseguindo que a educação no Paraná não pare. Tá? A gente está indo bem, como eu falei, a gente está indo muito, muito acima. Os nossos alunos não pararam de estudar. Só que a gente tem medo, depois de 4, 5 meses, que a falta do contato com o professor, né, ela fique crítica. Então, esse é o nosso coração. A gente pede, né, sempre o contato com os professores, a interação numa aula ao vivo, que é muito síncrona, que é muito importante. Como teve muito comentário falando que não concorda com bons argumentos de vocês, então a gente vai sentar, vai pensar e vai voltar para vocês. Tá?
são bons argumentos aqui que a gente precisa discutir, né? E que acho que a gente tem que escutar a rede, né? Então, a rede dando principalmente bons argumentos. Tem argumentos que, na minha opinião, não são bons. Quando fala assim, tá tudo ruim, muitos argumentos, alguns argumentos, não muitos, mas assim, não tem o que fazer, vamos jogar a toalha. Então, esse argumento a gente não vai escutar, porque a gente não está aqui para jogar a toalha. A gente está aqui sabendo que está numa pandemia e tentando fazer a melhor educação possível dentro de uma pandemia, né? Agora, quando a gente escuta um argumento de que esse caminho que a gente pensou não é o melhor caminho para atingir o aluno, não é o caminho para educar, não é um caminho que é viável, aí sim a gente gosta de escutar isso, né, para poder refletir, para poder pensar a estratégia. Então, esses argumentos eu agradeço demais a rede, tá? Demais. E sim, a gente vai repensar a estratégia e volta para vocês antes de aplicar qualquer regra. Só que eu gostaria de solicitar, pessoal, que vocês colocassem assim, nós somos rede, nós estamos aqui para os nossos alunos, né? Nós estamos numa pandemia. Então, hoje, nós estamos entrando no 6º mês da pandemia. Como nós podemos manter e melhorar o engajamento com os alunos? É isso que nós precisamos, dentro das condições que nós temos nesse momento. Como melhorar? Como não desistir? Como fazer eles continuar participando e fazer com que nós temos, nesse momento, o melhor com os nossos alunos? Como rede, como educação pública, com os nossos estudantes. É isso que nós precisamos. Nós não podemos perder mais ou desmotivar. Nós precisamos motivá-los com o que nós temos, com a nossa rede, com o nosso estudante e com o que a gente construiu de abril para cá, melhorando, ajustando e dando continuidade, né? E porque nós não sabemos quando que nós vamos retornar. E também queremos retornar com segurança. É isso que nós precisamos. Eu vou fugir um pouquinho do tema aqui. O pessoal está perguntando como que acontece, os alunos vão ser aprovados ou não. O que acontece? A gente está propondo atividade, a gente já foi falado isso, está indo atividade que a Secretaria propõe pelo Classroom, tem as atividades impressas, tem as atividades que os próprios professores de cada turma vêm propondo aos seus estudantes. Então, é baseado em como é esse processo. É na produção do material que o aluno vem realizando atualmente. É isso que está sendo garantido. Então, assim, o aluno que está participando, que está tendo acesso, que está utilizando, ok. Então, eu agradeço a todos. Eu acho que o nosso tempo já deu, né, Renato? Eu vou passar a palavra para o Renato encerrar. Obrigado a todos. Agradeço demais, tá? Então a gente está terminando aqui, tá, a live. Então a grande conclusão é que a gente vai repensar isso, tá, e retornar para vocês. Eu agradeço demais os comentários falando que essa não teve muito apoio, né? A gente teve 1000 likes e 3.2 mil dislikes, né? A gente termina com isso. Então isso é muito importante, tá? O like e o dislike, para a gente poder ter a soma. Então, está 67%, 68%, né? De uma maneira contra as videoaulas, né? E 35%, 32%... não, menos, desculpa, do total de 4 mil, né? 3/4. Então, 3/4 estão contra as videoaulas e 1/4, mais ou menos, a favor das videoaulas. Os argumentos contra as videoaulas tem bons argumentos, né, de vocês. Então, eu estava aqui olhando na tela, tem bons argumentos. Então, cabe a nós escutarmos esses argumentos, repensarmos, né, e a gente retorna para vocês, então, sobre as videoaulas. Tá bom? Muito obrigado. É isso. Acho que muito obrigado a vocês, tá? Obrigado a todos aqueles que estão indo atrás dos alunos, estão se esforçando, estão se estressando pelo aluno, pela aluna, porque a gente não pode congelar a nossa educação, né? E pelo sucesso que vocês têm tido, o gigante sucesso. Um grande abraço a todos e até breve.